Hello friends! Galera, bem-vindo a mais uma aula de inglês. Hoje vocês vão aprender tudo sobre WH Questions. O que é WH Questions? Como bem dito, é o WH, né? Pergunta com WH, ok? Perguntas com WH, galera, são muito importantes pelo seguinte, não tem como ter uma conversation se não souber usar o WH para fazer perguntas, né? Um exemplo de perguntas com WH. Imagine que eu te pergunto como você está hoje. Provavelmente a tua resposta será: eu estou muito bem, eu não estou bem, tá indo, tá tudo certo. A resposta com perguntas de WH Questions, as respostas elas devem ser completas, ok? Isso faz com que tenha uma conversation, né? Gera uma conversation. Sem WH Questions não tem como fluir uma conversa em inglês, alright? Então vamos lá, galera. Como que nós vamos fazer a aula de hoje? Eu vou falar 2 vezes a palavra e vocês vão repetir. A primeira vez será um pouco devagar para que vocês entendam a pronúncia. A pronúncia é muito importante, alright? A segunda vez será um pouco mais rápido, será bem natural, como nós falamos no dia a dia. Então vamos lá, vamos entender quem são esses carinhas. Primeiro passo, entender quem são. Entender o significado de cada um, e no segundo passo eu vou dar um exemplo de cada para que vocês entendam na realidade, né? É muito importante entender como, por que eu devo usar cada WH Questions, alright? Let's go! Repitam comigo. What? What significa o que ou qual. Note só, what tem 2 significados em português. Olha que maravilha, uma palavra só em inglês significa 2 em português. É como eu venho dizendo, falar inglês é muito fácil, alright? Vamos para o próximo. When. When significa quando. Next. Where. Where. Onde ou aonde. Vamos para o próximo. Why. Why significa por quê, pergunta, alright? Vamos para o próximo WH. Which. Which. Note na pronúncia. Pronúncia, galera, é muito importante, ok? Which significa qual. Vamos para o próximo. Who. Who significa quem. Próximo WH. Whose. Whose significa de quem. Galera, note uma coisa. Você provavelmente deve estar pensando, Vanderlei, todo o tempo que eu estudo inglês, eu conheço 3, 4 WH, 4 WH Questions. Eu não conhecia esses outros. Maravilha! Então agora é hora de conhecer cada um e entender como usá-los, alright? Dentro desses WH Questions, galera, eu adicionei um cara que é muitíssimo importante e nós usamos o tempo todo, ok? Vamos lá, repitam comigo. How. Mais uma vez. How. Que significa como. Você vai olhar e vai falar, Vanderlei, mas aqui não é WH Questions? Não teria que ser tudo então o WH? Não. Ok? Não, porque o how, ele não tem o W, mas ele é tão importante quanto. Ou seja, eu preciso do how para fazer muitas perguntas, como um exemplo. Como você está hoje? Como vai? Como está o teu trabalho? Alright? Então nós usamos muito. Agora vamos lá, vocês entenderam que nós temos WH Questions e já passamos, né? Vocês já viram aí o significado de cada um deles, então nós precisamos entender quando e por que devemos usá-los, né? Qual é a maneira, né? Alright? Então vamos entender um por um. De novo, galera, repitam comigo 2 vezes. A primeira vez, um pouco devagar, e a segunda vez deve ser bem natural. Vamos cada aula falando um pouco mais naturalmente, para que vocês
possam ir evoluindo e dando um up no inglês, ok? Esse é o nosso propósito. Então vamos lá, repitam comigo. What. O que é o what? What é o que ou qual, ok? Então vamos entender a pergunta. Vamos lá. What are you doing now? Mais uma vez. What are you doing now? Vocês notaram a diferença quando fala devagar e quando fala mais naturalmente? What are you doing now? Agora, vamos falar bem naturalmente. What are you doing now? O que nós falamos aqui? Qual foi a pergunta? O que você está fazendo agora? Então, neste caso, como vocês podem ver aqui, nós temos what e ele está entrando no sentido de o que. O que. Lembrando que o what é o que ou qual, alright? Na sentença, você vai entender a tradução, a interpretação, o que significa, alright? Então vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. Vamos deixar bem claro, galera, um por um. Você não pode ter dúvida, ok? Tenho certeza que no final dessa aula você vai dar um up no seu inglês. Você vai conseguir falar inglês, vai ter condições de iniciar uma conversation em inglês. Então vamos lá. Let's go. Repitam comigo. What do you do in your free time? Again. What do you do in your free time? Qual foi a pergunta? O que você faz no seu tempo livre? Ou seja, em outras palavras, o que você faz na sua folga? O que você joga futebol, você joga basquetebol, você lê, você estuda inglês? Isso é o que você faz no tempo livre. Nós usamos isso em inglês. Free time, tempo livre, folga, alright? Galera, anote uma coisa aqui. Também o what, ele entrou no sentido de o que, alright? Então vamos lá, vamos para o próximo exemplo e aí vocês vão ver uma pequena diferença. Let's go. Repitam comigo. What's your name? Mais uma vez. What's your name? Qual é o seu nome? Olha só, olha que bacana. A gente escreve normalmente what para os 3 exemplos, porém aqui ele entrou no sentido de qual. Olha só, o que você faz? Qual é o seu nome? Em português são 2 palavras diferentes. Em inglês é a mesma, isso que é o bacana. Alright? Legal. Então, what é muito fácil. Vamos para o próximo exemplo nosso. Vamos para o próximo WH. Repitam comigo. When. Vamos para o exemplo. Let's go. Repitam comigo. When do they have meetings? When do they have meetings? Mais uma vez. When do they have meetings? Quando eles têm reuniões. Olha só, sabemos que o when é quando. Galera, e nós temos uma pergunta com o WH, a resposta sempre será longa. Jamais será uma resposta de sim ou não, uma resposta curta, ok? Por essa razão nós falamos que quando nós fazemos uma pergunta com WH, nós queremos que tenha uma conversa, uma conversation, que a conversa possa se estender, alright? Não é algo para perguntar que tem uma resposta sim, não e acabou. Essa é a diferença. Muito importante, anotem isso. Vamos para o próximo exemplo que nós temos com o WH Questions, when. Let's go. Repitam comigo. When are you going to New York? Olha só. When are you going to New York? Quando você vai para Nova York? When? Quando? Alright? Quando você vai para Nova York? Maravilha. Vanderlei, então quer dizer que uma pergunta dessa, quando eu vou para Nova York, when are you going to New York? A minha resposta ela tem que ser longa, eu entendi, mas como assim longa? Provavelmente você vai falar, eu vou para Nova York em dezembro, eu vou para Nova York em janeiro. Então não é sim ou não. É diferente
do que eu perguntar, você vai para Nova York? Agora vai ser uma resposta de sim ou não, uma resposta curta, ok? Maravilha! Vamos para o próximo exemplo nosso. Vamos esclarecer todos os WH questions. Repitam comigo. Where? Alright? Let's go. Vamos para o exemplo. Repitam comigo. Where are you going to? Mais uma vez. Where are you going to? Onde você está indo? Ou seja, olha que legal, galera. Where? Onde ou aonde? Ok? Onde você está indo. Porém, se você traduzir ao pé da letra, onde está você indo para? Por isso que eu falo, eu não dou dicas assim para o aluno traduzir ao pé da letra, coloca no dicionário, procura palavra por palavra, tente traduzir. Não vai, muitas vezes não vai funcionar, alright? Então tem coisas que você tem que entender que o inglês é assim e não é assado. A língua inglesa, ela é totalmente diferente da língua portuguesa, né? Então a gente tem que entender que, Vanderlei, mas por que tem esse to no final? Como assim? Onde está você indo para? Tá errado? Não tá errado, tá certo. Nós temos que interpretar da melhor maneira possível para que um brasileiro entenda. Então, por isso que a gente chama de fazer, não traduzir, mas fazer uma interpretação. Alright? Maravilha! Vamos para mais um exemplo com where. Repitam comigo. Where do you work? Work. Lembre sempre que não tem uma vogal depois da consoante. Neste caso, não existe um worky e nem um worké, ok? Que é o que a gente ouve muito. Então, mais uma vez, um pouco mais rápido. Where do you work? Onde você trabalha? A resposta, com certeza, será uma resposta longa também. Eu trabalho na empresa tal, na empresa Y, ok? Good. Vamos para o próximo exemplo. Where are you from? Mais uma vez. Where are you from? De onde você é? Essa pergunta tenho certeza que todos de vocês já ouviram. Tenho certeza. É uma pergunta que, por mais que o brasileiro não fale inglês, mas ele sabe perguntar. De onde você é? Where are you from? Ok? Maravilha. Vamos entender a diferença aqui? Vamos comparar? Olha só. Where do you work? Where entrou no sentido de onde. E agora nós temos where are you from? Where entrou no sentido de onde você é, ok? Where are you from? Galera, de onde você é? País, alright? Maravilha. Vamos para o próximo exemplo do WH. Repitam comigo. Why? Olha só. Why? Lembra do mineiro falando? Eu sei como que fala porquê em inglês. Opa, lembrei do mineiro. Why? Exatamente isso, ok? Então vamos para o exemplo. Vamos lá. Let's go. Why are you so angry? Mais uma vez. Why are you so angry? Vocês notaram que eu dei ênfase no angry? Por quê? Porque o que nós perguntamos é o seguinte: por que você está tão bravo? Olha só, bravo. Por que você está tão bravo? Alright? Good. Galera, é o seguinte, agora você deve estar se perguntando assim, maravilha, Vanderlei, o why é pergunta. E a gente tem também, em português, o why, que é o porquê. Ok, good. E a resposta do porquê, Vanderlei, é diferente do porquê pergunta em português. Em inglês é igual ou é diferente? Eu posso responder como why? Não, você não pode. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas aqui, galera, nós estamos falando apenas de perguntas, ok? Então, o why é para pergunta em inglês. A resposta do porquê é because, que vocês vão ver logo adiante. Alright? Maravilha. Então vamos lá, vamos para mais um exemplo com o why.
Let's go. Why is she tired? Mais uma vez. Why is she tired? Por que ela está cansada? Imagine que você está do meu lado e aí a gente está falando sobre uma terceira pessoa. E você olha para mim e pergunta, why is she tired? Why is she tired? Tired. Cansado ou cansada, ok? Porque ela está cansada. Maravilha. É uma pergunta de porquê. Próximo exemplo com why, para ficar bem claro. Let's go. Repitam comigo. Why do you study English? Olha só, que bacana. Mais uma vez. Why do you study English? Por que você estuda inglês? De novo, vamos entender. Por que você estuda inglês? A resposta comprida, uma resposta longa. Eu estudo inglês porque eu quero ter novas oportunidades de trabalho, eu quero prosperar na vida, eu quero conhecer novos países, eu quero morar no exterior e assim por diante. Mas a resposta ela é longa. E note uma coisa, quando a resposta ela é longa, provavelmente virá uma outra pergunta com o WH questions, que vai virar uma conversation. Esse é o foco, galera. WH questions é para que isso vire uma conversa, ok? Maravilha! Então, vocês já entenderam como usar o why. Vamos para o próximo WH. Repitam comigo. Which. Mais uma vez. Which. Legal. Vamos para o nosso exemplo. Olha que legal. Which color do you prefer? Green or blue? Mais uma vez. Which color do you prefer? Green or blue? Legal. Galera, aqui nós perguntamos qual cor você prefere? Verde ou azul? Aí você deve estar se perguntando agora, Vanderlei, mas assim, which ele é qual também? Mas o what não é qual, eu não poderia usar o qual aqui, agora fiquei um pouco confuso, qual dos dois eu uso, quando eu uso cada um. Então vamos lá, galera, vamos esclarecer esse ponto que é dúvida de muitas pessoas. Which nós usamos sempre que tem vamos falar assim para ser bem claro, poucas opções, ok? Poucas opções em que sentido? Note aqui nesse exemplo, eu dei duas opções de cores. Verde ou azul. Imagine que eu vou perguntar para você, qual carro você prefere, a Ferrari ou a Lamborghini? Então eu estou te dando uma opção. Se eu estou te dando uma opção, qual carro é o which? Se eu te der uma opção, o que você prefere? Qual você prefere, casa ou apartamento? Note só, eu te dei opção, mas são poucas opções. Então você vai usar o which. Quando são muitas opções, é o what, ok? Essa é a diferença. Então, tudo que você tiver opção, note só, anote aí que é muito importante, ok? Tudo que você tiver opção, você vai usar which no sentido de qual, ok? Good. Vamos para mais um exemplo para ficar bem claro o which, aonde que acontece muitos enganos, alunos que, principalmente, que estão iniciando o curso de inglês, têm muitas dúvidas. Which, eu não sei quando eu uso, what, eu fico confuso e na dúvida eu uso só um. Cuidado, cuidado que não pode, alright? Maravilha. Vamos para o próximo exemplo, repita comigo. Which city does she like best? Chicago or Miami? Mais uma vez. Which city does she like best? Chicago or Miami? Qual cidade ela gosta mais? Chicago ou Miami? Então, olha só, nós demos uma opção, uma pequena opção. Chicago ou Miami. Então, o que nós vamos usar? Which ou what? Which, porque é opção, ok? Ficou claro para você? Maravilha! Vamos para o próximo WH. Repita comigo. Who. Who.
Vamos para o exemplo. Let's go. Who are you? Mais uma vez. Agora, aqui, galera, eu vou ensinar uma técnica. Como nós falamos no dia a dia. Who are you? Mais uma vez. Who are you? Que significa quem é você ou quem você é. Olha só que legal. Então, o who sabemos que é quem. Ok? Essa pergunta, quando a gente fala quem é você, é uma pergunta até meio, talvez assim, grosseira, dependendo do ponto de vista da situação, alright? Então vamos entender. Imagine que eu chego num hospital e de repente tem uma pessoa ali falando, olha, você não pode entrar aqui, imaginando ali, eu tô com a minha mãe ou um parente ali passando mal então, e entra no hospital e de repente uma pessoa de branco vem e fala assim, você não pode entrar aqui. E eu vou e pergunto, who are you? Quem é você? Tipo, cara, quem é você para dizer que eu não posso entrar? Um exemplo. Então, dependendo da situação, é um pouco grosseiro usar who are you, alright? A resposta de who are you, normalmente, você vai falar assim, olha, você vai falar o seu nome, eu sou Vanderlei, e eu sou o novo médico do hospital, um exemplo. Então você precisa se apresentar e você precisa falar o que você é, quem você é. Basicamente, qual é a tua profissão? Porque a pergunta ela é um pouco grosseira, alright? Tome muito cuidado com essa pergunta. Mais um exemplo aqui, galera, com o who. Vamos lá, repita comigo. Who is the doctor here? Who is the doctor here? Quem é o médico aqui? Você chegou lá no hospital de novo, né? E ninguém tá te atendendo, tá com dor de cabeça. Oh my gosh, I've got a headache. Estou com dor de cabeça e não tem médico. Você olha e... Who is the doctor here? Quem é o médico aqui? Não tem médico nesse negócio? Então, who? Quem? Alright? Muito importante, memorizar cada WH questions. Let's go! Vamos para o próximo exemplo nosso. Muito importante. Repitam comigo. Whose. Note o som de Z no final. Whose. Vamos para o exemplo? Repita comigo. Whose pen is this? Olha só. Bem inglês mesmo essa frase. Mais uma vez. Whose pen is this? De quem é esta caneta? Olha só, galera. Whose significa de quem. De quem. Alright? Então imagine só. Se whose é de quem, imagine que você saiu da tua casa para ir trabalhar, abriu o portão da garagem e lá na frente tem um carro estacionado. Você olha e fala, oh my gosh, meu Deus, estou em cima da hora e tem um carro na frente do meu portão. De quem é este carro? Alright? Whose car is this? De quem é este carro? Alright? Maravilha. Então vamos para mais um exemplo para ficar bem claro o whose. Vamos lá, let's go. Repita comigo. Whose car is this? Whose car is this? De quem é este carro? O exemplo que eu dei do carro estacionado na frente da tua garagem. Poderia ser um caminhão, poderia ser um computador. Galera, é só usar a criatividade, ok? Alright? Então, por exemplo aqui, imagine que você vai trocar, você chegou na tua mesa do escritório e de repente tem um laptop e você não sabe de quem é esse laptop. E você vai perguntar assim, hey, whose laptop is this? De quem é esse laptop? Então é só trocar. Troca o carro pelo laptop, pelo computador, pelo que você quiser, alright? O importante é usar o WH question, ok? Good. Vamos para mais um exemplo agora com, vamos lá, repita comigo, how. How. Aqui é legal. Notou a pronúncia? How.
Então, não é um how. Esta é a pronúncia, diria assim, mais próxima de um nativo. Ah, Vanderlei, mas eu posso falar o how are you? E eles vão entender? Claro que pode, e eles vão entender, mas o objetivo nosso é fazer com que você fale e, aos poucos, ir lapidando a pronúncia para que você fale bem, para que fale mais parecido como um nativo, ok? Maravilha! Então vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo nosso com o how. Todo mundo conhece essa pergunta. How are you? Mais uma vez. How are you? Como você está? Como está você? Como você está? Você está indo bem? De novo, galera. Legal do WH question é que mesmo que você não queira dar uma resposta longa, você não vai conseguir falar sim ou não. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa falar inglês para responder uma pergunta do WH question, ok? Maravilha! Mais um exemplo, repita comigo. How do you go to work? One more. How do you go to work? Como você vai para o trabalho? Como você vai? Vai de carro, vai de ônibus, vai de bicicleta, vai a pé? Como você vai? How do you go to work? Aqui é importante, note uma coisa. Eu fiz uma junção. How do you go to work? Virou praticamente uma coisa só, que é desta maneira que vocês vão aprender nas aulas seguintes. Então é muito importante, galera, que é muito importante assistir todas as aulas, é muito importante anotar, fazer a pronúncia, pois só assim você terá condições de falar inglês fluentemente, ok? Galera, hoje vocês aprenderam tudo sobre o WH Questions, sobre o WH, ok? Tenho certeza que muitos deles vocês ainda não sabiam. Normalmente, 3, 4 é o que as pessoas usam, principalmente quem está iniciando o curso de inglês, que é o what, o when e o where. Hoje vocês viram a lista completa do WH Questions. Galera, então essa foi a aula sobre o WH Question. Me conta aí, qual dos WH Questions você ainda não sabia? E não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e deixe um comentário, que é muito importante para nós. Te vejo na próxima aula. See you, take care!